Olá, muito boa tarde, eu sou Isabela Takaki, já estou ao vivo aqui no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso grande time. Eu e Felipe Brosco vamos ficar até as 13h30 no debate com nossos convidados e comentaristas, hoje Aylan Gani e Alex André. Vamos a alguns destaques. Câmara rejeita emenda proposta pelo PT que retira o estado de emergência do texto por 361 a 142. Inflação nos Estados Unidos acelera para 9,1% em 12 meses, maior valor em 41 anos. Mercado aguarda a divulgação do livro bege nesta tarde. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Market. Eu já chamo aqui Felipe Brosco para comandar comigo esta tarde do Market. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Isa. Uma excelente tarde para você que nos acompanha. É isso aí, tem muita coisa para a gente falar hoje e a gente começa aí justamente falando sobre essa questão da PEC dos benefícios, né? Depois de uma madrugada e uma manhã também muito tumultuada, os deputados retomaram então a votação da proposta. Ainda na noite de ontem, um apagão no sistema de votações remotas da Câmara fez com que a sessão fosse interrompida. Teve até presença da Polícia Federal para investigar o que aconteceu. Bom, o texto base da proposta chegou a ser aprovado em primeiro turno por 393 votos a 14 e hoje a oposição questionou aí a reabertura da sessão, afirmando que houve um descumprimento do regimento da Câmara, porque o presidente Arthur Lira decidiu manter o quórum da votação de ontem. O presidente, então, encerrou a sessão e convocou uma outra com um novo painel, mas decidiu tornar aí a sessão completamente virtual. Houve discussão também de um requerimento do Partido Novo para adiar a votação da PEC, que foi rejeitado. Um outro destaque, talvez o mais importante deles aí, que foi rejeitado, é sobre a questão de retirar o estado de emergência, né, da proposta, que, portanto, então, foi mantido. As discussões sobre o tema continuam ainda durante o nosso jornal. A gente traz aí as atualizações sobre esse assunto. Só para relembrar, a PEC prevê então gastos aí acima dos 40 bilhões de reais em medidas de auxílio à população, entre eles aí o aumento no valor do Auxílio Brasil, ampliação também do Vale Gás, cria um voucher para os caminhoneiros, tem auxílio também para os taxistas. Enfim, todos os detalhes você acompanha ainda durante o nosso jornal aqui, o BMC Market. Isso aí. Agora a gente fala de dados da economia, porque o IBGE divulgou hoje o volume de vendas no varejo, que teve ligeira alta de 0,1% em maio, ante o mês anterior, na série com o ajuste sazonal. A pesquisa mensal do comércio aponta que o varejo restrito registrou queda de 0,2% na comparação com maio de 2021. A receita nominal do varejo restrito subiu 0,4% em maio, perante o mês anterior, e aumentou 17% no confronto com um ano antes. No varejo ampliado, que inclui as vendas de veículos e motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas subiu 0,2% na passagem entre abril e maio, já descontados os efeitos sazonais. É isso aí. No campo internacional, notícia importante que saiu hoje, aí, que foi o CPI lá nos Estados Unidos, né? A inflação americana subiu para 9,1% no acumulado de 12 meses, encerrando então junho, aí, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor, que foi divulgado então nesta quarta-feira. Na comparação com o mês de maio, a alta foi de 1,3%, um valor maior que os 1,1% aí esperados pelo mercado. Além disso, a inflação acumulada aí nos 12 meses, que o mercado esperava ser aí de 8,8%, atingiu o maior nível para o período aí em 41 anos. Em maio, a alta mensal foi de 1%, enquanto o acumulado nos 12 meses estava em 8,6%, também no maior valor para o período desde 1981. Assim como no mês anterior, a inflação de junho foi influenciada principalmente pelo aumento de preços aí nos alimentos e também nos combustíveis. Em junho, o preço médio do galão da gasolina lá nos Estados Unidos atingiu os $5 pela primeira vez na história. Bom, e após a divulgação do CPI, o presidente americano Joe Biden disse que a inflação inaceitavelmente alta está desatualizada. Em nota, Biden disse que a energia respondeu por praticamente metade do aumento mensal da inflação e que o dado de junho não reflete o impacto dos 20 dias de queda nos preços da gasolina. Disse também
que o núcleo de inflação caiu pelo terceiro mês consecutivo e reafirmou que a inflação é o desafio econômico mais urgente dos Estados Unidos. O presidente americano disse que vai continuar dando ao Fed o espaço necessário para combater a inflação e que vai ajudar ali o Congresso a aprovar a legislação que reduz então os custos das famílias. Sobre o petróleo, Biden afirma que vai continuar liberando reservas e que vai continuar também trabalhando com europeus para impor teto ao preço do petróleo. Bom, vou chamar então Alan Gani e Alex André, que está de volta aqui, para comentar com a gente aí essas notícias importantes do cenário econômico que refletem diretamente no mercado, bolsas caindo muito lá fora após essa divulgação do CPI. O que vocês acharam aí da declaração de Joe Biden em relação ao CPI? Bom, primeiro, boa tarde, Isa, boa tarde, Brosco, boa tarde ao meu querido colega de trabalho, Alex, um prazer falar com vocês aqui, com vocês todos. Eu acho que o Biden, ele ainda não sofreu um impeachment nos Estados Unidos porque a vice dele consegue ser pior do que ele, a Kamala Harris. Então tem muito o que fazer lá, a gente tem que ir com o Biden até o final, porque evidentemente ele já não fala mais coisa com coisa, ele não fala lé com cré. Quer dizer, você não reconhecer esse processo inflacionário nos Estados Unidos, e aí ele fala das medidas de núcleos, a medida de núcleo veio acima do esperado. E o fato também é que não é que caiu, ela desacelera em relação ao mês anterior, mas continua subindo. Quando eu falo que tem uma inflação de 2% nesse mês, e no mês anterior foi 3%, eu não estou falando que houve queda de preço, eu estou falando que os preços estão subindo numa intensidade menor. Mas houve um aumento de 3 e depois, em cima desse aumento de 3, um aumento de 2. Desacelerou, mas não é que caiu. A mesma coisa com os núcleos continuam elevados. Então, mesmo tirando, só para a audiência entender o que seriam os núcleos da inflação, existem diversas medidas para a gente pegar o índice cheio de inflação e ter um outro olhar, uma outra análise, tentando tirar os maiores e menores choques. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, médias aparadas. Eu tiro as maiores e as menores variações fazendo um corte de 20% e recalculo a inflação do que sobrou ali no core, por isso que chama núcleo. Uma outra, eu tiro, que os Estados Unidos gostam muito de olhar isso, eu acho que faz todo sentido, eu tiro os preços administrados e eu tiro também alimentos no domicílio, núcleo por exclusão, porque seriam itens menos sensíveis à política monetária. Eu tiro energia e alimentos, né, que são itens de primeira necessidade e também não sensíveis ou menos sensíveis à política monetária. Índice de difusão, porcentagem de itens com variação positiva para saber o quanto que a inflação está espalhada. Então, são várias medidas e eu vou tendo ali um olhar sobre todas essas medidas. E é claro que é um processo inflacionário. Tanto é que é um processo inflacionário, primeiro porque o próprio índice cheio diz. Segundo, porque o próprio núcleo diz. Terceiro, porque o mercado reage muito mal no dia de hoje. Reage mal porque entende que é um processo inflacionário, portanto o Fed vai subir ainda mais a taxa de juros. Quer dizer, o Biden vive numa realidade paralela. E eu passo a bola aí para vocês. Alex, quer comentar? André. Eu acho que não tem muito a comentar em relação a isso, principalmente não só o Biden, mas os líderes mundiais são muito frouxos, né? Então, Christine Lagarde, por exemplo, não fez nada até agora, né? E a batata está assando na mão dela. Então, acho que a situação da Europa está muito mais crítica que os Estados Unidos. Claro que a gente está focando aqui nos Estados Unidos nessa pergunta, mas tem um impacto muito significativo na economia lá nos Estados Unidos. Quando a gente olha para empresas, está começando agora a temporada de balanço. E o que o mercado está olhando agora são os earnings, ou seja, quando a gente pega o PI, né, teve um impacto no preço, mas não teve impacto no earnings. E quando a gente observa a expectativa de lucro, né, para frente do S&P 500, principalmente do S&P, né, a gente enxerga que os grandes players do mercado, Goldman Sachs, JP Morgan, né, Bank of America, não revisaram ainda com intensidade, tá, não colocaram isso no preço, tá, a revisão de lucro, tá, em relação à expectativa de juros nos Estados Unidos, que agora está sendo discutida 1 ponto percentual, né? Ou seja, antes estavam comentando entre 0,5, agora 0,75 e agora depois dessa divulgação, eu até queria fazer uma provocação para o Gani, se me permitir aqui, Isa e Brosco. Claro. O seguinte, um ponto aí já está na conta, Gani, na sua opinião isso é realidade? Não só olhando a ferramenta da FedWatch,
né, da Bolsa de Chicago, mas na sua opinião, né, como economista, você acredita que isso pode ser, enfim, isso é viável, isso pode acontecer? Acho que sim, acho que aumenta bastante a probabilidade de entrar na conta, né, esse ajuste mais forte da taxa de juros. E aí a gente vai viver um momento mais difícil no mundo, um momento que essa inflação, veja, Alex, hoje a gente está falando num acumulado de 12 meses, imagine uma pessoa aí desprevenida na rua, a gente pegar e falar, tem um país aí que tem uma inflação acumulada de 12 meses de 9,3, né, 9,1, 9,3. A pessoa ia falar, bom, é o Brasil, sei lá, a Colômbia, né, México. Turquia, Ia falar, Turquia? Não, são os Estados Unidos. Fala, não, como assim? Então, quer dizer, é uma inflação muito elevada para os Estados Unidos. Eles não estão acostumados com esse padrão de inflação. A média histórica dele dos últimos anos é 2,5, né? A gente está falando de 9. Então, acho que isso aumenta bastante a probabilidade de um aumento mais agressivo na taxa de juros e a manutenção também, né, da taxa de juros num momento maior. A gente se acostumou num mundo, num período onde a abundância era a normalidade, abundância de capital, né? Então o Fed proporcionando aí taxas de juros artificialmente baixas, abundância de commodities, abundância de energia. E aí, nesse estado de abundância, todo mundo fica muito otimista, excessivamente otimista. No entanto, aula 1 de economia, os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas. E a gente começa a entrar num mundo agora, no mundo da escassez. Escassez de commodities, escassez de energia, escassez do capital também. Teve um economista que falou, não lembro quem recentemente, que o Fed era o goleiro do mercado. Você está jogando sem o goleiro agora. Acabou o goleiro. Então, ficou uma situação muito mais complicada. E nesse mundo de escassez, é claro que os preços se ajustam. Houve ajuste de preços de commodities. Houve ajuste agora no preço da taxa de juros. Então, é um momento mais difícil para todo mundo, tanto na economia real também, quanto em mercado financeiro, em preço de ativos. E eu só queria complementar uma coisa que você falou, Alex, que eu achei fundamental. O mundo carece de líderes, uma falta de liderança global, né? Os líderes no Ocidente estão muito enfraquecidos. Olha o Boris Johnson, né? Então saiu ali pela porta dos fundos. Olha o Biden, a gente está falando do presidente dos Estados Unidos com uma das piores popularidades da história. Aliás, não tem nenhum grande líder no Ocidente que tenha mais de 40% de popularidade. É uma carência de liderança no Ocidente. E aí falam do Putin, o Putin tem liderança no Oriente, no país dele ele tem liderança, o Xi Jinping no país dele ele tem liderança, tudo bem que é uma ditadura, né? Mas no Ocidente, o Ocidente carece da falta de líderes, situação complicada. Tá certo. Bom, vamos dando sequência ainda aqui às notícias internacionais. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, diz que cortará projeções para o PIB global ainda em 2022 e também em 2023. A gerente-geral do fundo diz que a perspectiva econômica tem piorado de modo significativo. Georgieva Catalina afirma que os riscos que eram potenciais em abril se materializaram e as crises se intensificaram. Para ela, 2022 será duro e 2023 poderá ser ainda mais com risco crescente de recessão. O Banco Central do Canadá decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual de 1,5% a 2,5% ao ano. A taxa bancária foi elevada a 2,75% e a taxa de depósitos a 2,5%. De acordo com o Banco Central, a inflação do Canadá é a mais alta e a mais persistente do que esperado em seu relatório de política monetária de abril e provavelmente vai permanecer em torno de 8% nos próximos meses. O comunicado diz que, embora fatores globais como a guerra na Ucrânia e as interrupções contínuas de fornecimento tenham sido os maiores impulsionadores, as pressões domésticas sobre os preços devido ao excesso de demanda estão se tornando mais proeminentes. O Banco Central informou ainda que continua dando sequência à política de aperto quantitativo iniciada em abril. No comunicado, a autoridade monetária canadense estima que o produto interno bruto tenha crescido cerca de 4% no segundo
trimestre. E inclusive uma notícia aí que eu acho que o Alex gostaria de comentar, né, Alex, sobre essa questão da alta aí inflacionária em várias regiões do mundo. A Isa acabou de trazer aí dados aí do Canadá. A gente inclusive tem alguns gráficos, se eu não me engano, se a gente puder colocar aí na tela para o Alex comentar, se não... comenta assim mesmo, né? Olha, tá aí, legal. Os dados que você pediu. Muito bom. A gente tem 2 gráficos que é do CPI, né? Eu acho que o que o Gani acabou de dizer, né? Ou seja, que a sociedade, né, atual não está acostumada com esse nível de inflação, esse nível, né, de taxa de juros, justamente como o Gani explicou muito bem. E agora o Banco Central correndo atrás do prejuízo e a gente sabe que o preço vai ser muito caro. Então a gente tem esses 2 gráficos, né? Primeiro a gente traz uma leitura year to date, né, ou seja, do CPI, ou seja, inflação consumidora americana. Se a gente, para o próximo gráfico, a gente vai ver também o dos últimos 12 meses, que é justamente o que a gente está comentando agora, né, mais de 9,01%, né, e também traz ali, a gente consegue ver a real dimensão, né, ou seja, do impacto da inflação nos Estados Unidos, né, e essa dimensão que pode ser tornada agora para equities, justamente nesse início de temporada de balanço, que as companhias, começando pelos bancos, né, a base da economia, que devem passar em seus earnings releases, né, dentro dos seus reports ali, 2 palavras que o mercado quer saber dentro dessas divulgações, o Felipe, Isa, né, e o próprio Gani, depois ele pode comentar sobre isso, que é o impacto da inflação e esse aumento de risco de recessão, inclusive vários estudos apontando esse aumento que saiu de 30% para 50%, tá? E isso é bem legal, essa tabela, pessoal, anotem, né, tirem foto, marca a BMC nas redes sociais, muito legal, que essa tabela, ele mostra, né, ou seja, as taxas, né, de inflação, a taxa de inflação, né, o CPI do mundo inteiro, tá? A gente está falando aqui, né, principalmente ao longo dos últimos 12 meses. Né? Então a gente tem aqui Estados Unidos, né, batendo 9%, né? A gente tem ali Reino Unido 9%, Espanha, olha o Brasil. O Brasil está rodando a 12%, mas olha os Estados Unidos, está muito forte, né? Então a gente tem ali um menor ali entre China, né, 2,5%, né, também Arábia Saudita, 2%, um dos menores do mundo, né, e o maior, claro, tá os emergentes. Olha ali, Argentina, nossos irmãos, 60% CPI, Turquia mais 78%, e olha a Venezuela, nem se fala, e aí a gente tem que entender muito bem, depois eu quero fazer uma provocação para o Gani, uma provocação política, o que esses 3 países fizeram politicamente para chegar nesse... O Gani, a pergunta é o seguinte, olha aí os três piores CPIs do mundo, né? Eu não enxergo direito. Tá. É Argentina com 60% CPI, Turquia com 78% e Venezuela com 167%. O que esses 3 países têm em comum economicamente? Isso aí. E politicamente. Isso aí, politicamente. Vamos lá. Quase não saiu, eu falei quase não saiu, Isa, desculpa aí. Vamos lá, Gani. Então, políticas econômicas desastradas, populistas, excesso de gastos públicos, uma farra fiscal, política de juros também bastante equivocadas, não são democracias. Para ter uma ideia ali, acho que a melhorzinha ali em termos de político, né, em termos de democracia é a Argentina, né? Então, assim, são países, instituições mais fracas, onde as regras do jogo não são cumpridas. Então, eu acho que é legal essa provocação que você trouxe, Alex, porque tem uma ideia que é simplesmente, vamos gastar mais, né? Tem surgido essas ideias e me assusta porque tem surgido no mundo desenvolvido. Para combater a inflação, vamos dar voucher para as pessoas gastar mais. Não, você tá dando bebida para o alcoólatra, você está potencializando a inflação. O que deveria ser feito? Investir no aumento da capacidade de oferta dos países, de produzir mais. Se a demanda está em descompasso com a oferta, eu deveria ter políticas de médio e longo prazo para aumentar essa capacidade de oferta dos países. Para quando eu tiver um aumento de demanda, eu tenho oferta para suprir, né? Aumento da produção nos países. Quer dizer, os Estados Unidos conseguem aguentar a demanda que eles têm, porque eles têm uma capacidade de oferta muito maior do que a do Brasil. Imagina uma demanda americana no Brasil, não há condições, né? Então, precisa, investimentos em infraestrutura, precisa gastar, só que para investir em infraestrutura, o Estado tem que ser mais eficiente,
tem que gastar menos. Tem essa ideia de que preço é controlado na caneta. Não é. Prova disso são esses países. O preço está alto porque o bem está escasso. E o bem está escasso por várias razões. Porque imprimiram dinheiro acima do que a economia conseguia absorver e porque a capacidade de oferta desses países tem sido destruídas com falta de investimentos e com políticas que afastam os investidores do setor privado. Muito bom, Gani. Tá certo. Bom, vamos chamar o nosso primeiro convidado aqui para o nosso bate-papo, o Caio Bretones, que é CEO da Mobile2You. Tudo bem, Caio? Tudo bom? Como vai, pessoal? Boa tarde, galera. Boa tarde. Obrigado aí por nos atender. Obrigado Caio, pelo vamos convite começar falando... também. Imagina, que é isso. Vamos começar falando aí sobre o Open Banking, né? Ele pode proporcionar aí a possibilidade de mais crédito na praça? Totalmente. Assim, recapitulando também, né, para os nossos telespectadores, o Open Banking em si ele foi separado em fases, né? Ele teve ali a sua regulação aprovada em maio de 2020 e teve a implementação iniciada em fevereiro de 21, né, do ano passado. E aí, dentro dessas fases que ele foi dividido, né, em 4 fases principais, a gente teve alguns ajustes de datas, né, nesse meio do caminho, mas nada que tenha prejudicado ou desanimado ali todos os envolvidos em fazer isso acontecer, né. Atualmente a gente já está na 4ª e última fase do Open Banking, né, onde 15 de fevereiro desse ano o Banco Central anunciou aí a possibilidade de transferência direta para pagamentos de TED e TEF, né, que a TEF são as transferências entre contas do mesmo banco. 30 de junho agora, todo o mecanismo ele passou a funcionar aí para os pagamentos de boleto e agora a gente aguarda a última etapa para o dia 30 de setembro, com o início aí dos pagamentos com débito em conta, né? E aí quando a gente fala de mais crédito na praça, né, primeiro a gente precisa entender que para o Open Banking funcionar, não basta só as instituições financeiras e ali os players de produtos e provedores de serviços financeiros terem ali a comunicação ativa para fazer isso acontecer. O sucesso do Open Banking, o que tem por trás, de fato, é essa necessidade da divulgação massificada dos dados feito pelos usuários, né? Porque não adianta você estar com toda a estrutura pronta se os usuários não compartilharem os dados, né? E aí, como que isso atinge aí essa possibilidade de mais crédito na praça? Quando a gente fala que o sistema financeiro aberto, né, que é de fato o Open Banking, ele se torne aberto e alcance aí todo o seu potencial nesse aumento aí da competição entre as melhores condições para o cliente final, a gente tem aí toda essa todo esse processo de liberação dos dados por parte dos usuários, né? E até 2 meses atrás, mais ou menos, o Banco Central ele informou que hoje a gente tem 5 milhões de autorizações, né, para acesso aos dados dos usuários compartilhado entre as instituições desde o primeiro momento, que foi agosto de 21. Né? Então, assim, se a gente for ver, é um número pequeno, né, diante aí de todo o volume de pessoas bancarizadas no país, que são ali em torno de 180 milhões de usuários, né, de cidadãos bancarizados. Então, 5 milhões é muito pouco se a gente quiser fazer o Open Banking deslanchar de fato, né? Então, assim, esse compartilhamento, né, é a chave do sucesso para o Open Finance acontecer, né? Então, esse compartilhamento de dados é o que vai permitir com que os bancos e as fintechs, né, com esses produtos, eles possam conhecer mais a fundo, né, os clientes e oferecer os produtos ideais, né, os produtos mais assertivos com o menor custo para eles, né? Então sim, significa mais dinheiro na praça, né, significa mais crédito na praça
E também, claro, estimula aí a concorrência no sistema financeiro, né, pelos provedores de serviços, né? Então, por exemplo, quando a gente pega ali, por exemplo, uma gama de usuários, né, de cidadãos altamente endividados, eles também podem se beneficiar do Open Banking, né? Então, quando a gente fala de mais crédito na praça. Então, por exemplo, com essas informações, as instituições elas podem criar produtos novos para esse grupo de usuários, né, que tem essa semelhança ali em serem maus pagadores, vamos dizer. Porque hoje, se você é um mau pagador, você já tem o seu crédito completamente limitado na praça, né? Então, assim, com o Open Banking, fica muito mais fácil da instituição saber se os consumidores eles podem pagar ou não, né, pelo crédito que eles estão tomando ali, e também, né, como eu comentei, essa criação aí de novos produtos, né? Então, com certeza a gente vai ver muitas fintechs construindo soluções que são ali responsáveis por atender uma gama de usuários que hoje não são muito bem-vindos nos bancos, né? Então, acredito que o Open Banking ele represente sim uma nova possibilidade de mais crédito na praça. Era justamente isso que eu ia perguntar em relação a esses endividados, né? Porque essa implementação do Open Banking no Brasil abriu caminho também para que o modelo fosse adotado também em outras áreas, né? Inclusive em segmentos não financeiros, até projetos como Open Health, né? De plano de saúde, Open Delivery, Open Streaming de filmes e séries, por exemplo, surgem aí na esteira do sistema de compartilhamento de dados de clientes regulamentado ali, inclusive pelo Banco Central. Então, você acabou de dizer, né? Mesmo consumidores altamente endividados, eles vão poder, então, se beneficiar do Open Banking quando se trata de mais crédito no mercado. Exatamente. Que é o Open Everything, né? O Open Everything é justamente essa modalidade, né? É um caminho aí que me parece muito natural, né, que ele já teria acontecido ou não com o Open Finance, mas o Open Finance ele é uma dessas vias do Open, né, do Open Everything. E aí você tem aí serviços, né, como você comentou, de delivery, de planos de saúde, onde você consegue construir por meio de um ecossistema de empresas que fornecem ali serviços similares, mas com a abertura dos meus dados, eu permito com que a melhor solução se adeque ao meu perfil. Né? Então, e vice-versa, né? Que o meu perfil se adeque à melhor solução que a empresa no mercado possa oferecer. Né? Então, hoje você tem aí soluções por meio de marketplaces, né? Como de delivery ou de streaming, né? Onde você contrata um serviço e você tem acesso a uma gama de fornecedores, e o Open Finance é isso, né? Então o Open Finance ele vem para tirar aí um pouco de burocracia, né? Porque qual que é o cenário atual? Hoje a gente tem, você está em uma instituição, você está num Bradesco, você está num Itaú da vida, e você fica preso naquela instituição, porque também não é tão agradável você ter conta em todos os lugares. Mas, por exemplo, eu estou aqui na instituição A e a instituição B, ela tem um serviço de crédito imobiliário, por exemplo, que se adequa muito mais para o meu perfil e que na minha instituição A não tem esse mesmo produto. Então, por que eu preciso abrir uma conta na instituição B? Por que eu já não faço isso de uma forma muito mais fluida, né? Então, o Open Banking, o Open Finance, ele vem justamente para tirar essa barreira, né, para de fato permitir com que a gente faça essas escolhas de uma maneira muito mais desburocratizada, né? Então, para eu conseguir contratar produtos de terceiros, e isso faz o quê? Quando a gente olha para a instituição A que eu tô, se ela não se mexer para criar o mesmo produto que a instituição B tem para me oferecer, ela vai ficar para trás. E quem sabe eu vou abrir uma conta na B e abandonar a A. Então, assim, ele tira barreiras, ele
cria essas permissões onde a gente tem uma agressividade de produtos e de qualidade, né? Você abre o mercado, né, de fato, para você ter produtos mais agressivos e uma qualidade ainda superior, né? Então, eu acho que isso é uma tendência não só para a parte financeira, mas para vários outros segmentos que ainda não estão utilizando, né, o Open, a metodologia do Open Everything, mas muitas coisas ainda vão ser desburocratizadas com esse conceito de modo geral. Ô Caio, muito boa tarde, Alex aqui falando. Eu queria fazer duas perguntas. Boa tarde. Queria fazer duas perguntas. Primeiro, em relação a essa grande preocupação, a gente sabe que o Brasil, o sistema bancário brasileiro, ele é um dos melhores do mundo, se não o melhor em relação à segurança, né, à tecnologia. Mas a pergunta sempre surge, eu estou compartilhando meus dados com todo mundo, não sei com quem eu estou compartilhando, enfim, essa questão do LGPD. Esse Open Finance, né, ou seja, isso pode trazer mais segurança ainda para os dados, né, ou, enfim, nesses estudos do Banco Central pode ter alguma fragilidade, a gente sabe que nada é perfeito, mas tem algum risco? Essa é a primeira pergunta. E o segundo é o seguinte, a gente sabe que os grandes bancos, é uma provocação da minha parte, não sei se você concorda, mas esse Open Finance abre espaço, como você mesmo disse, né, eu acho que eu complemento a sua fala, para pequenos players, né, ou seja, para que não tinha uma grande representatividade no mercado na parte de crédito, né, na parte, né, principalmente ali de todas as vertentes, né, de entrarem no mercado e penetrar, né, no cliente que ele, inclusive, o cara nem sabia que existia, né, e agora começa a aparecer com uma taxa melhor, porque normalmente aquele cliente tinha um grande relacionamento com um banco grande há 10, 15, 20 anos e não sabia, né, que tinha um outro cara com uma taxa 50% mais abaixo, né, com o mesmo produto ou produto muito similar, enfim, ou seja, os grandes bancos, aí já é uma provocação bem agressiva, mas os grandes bancos podem morrer ou sangrar ainda mais depois do PIX com essa medida aí do Open Finance? Boa, ótimas perguntas, Alex. Com relação à primeira pergunta, exato, assim, nada é perfeito, né? Ainda mais quando a gente fala de tecnologia. Com certeza, o nosso sistema bancário, eu acredito que seja o mais avançado do mundo, não só da parte, né, bancária de fato, mas com tudo relacionado a meios de pagamento, né? Tudo que a gente já fez com os cartões, com o chip, com os POS, tem tecnologia de verdade, né? Tanto que a gente exportou isso para o mundo inteiro, né? E aí quando a gente fala da fragilidade dos dados em si, né? A gente tem que entender que não é que estou compartilhando meus dados, agora qualquer banco consegue ver qualquer coisa minha. Não é isso. Quando você dá o opt-in ali, que você dá o aceite no compartilhamento dos dados, o que acontece? Beleza, eu estou aqui na minha instituição A, dei o opt-in, e aí a instituição B tem um crédito imobiliário com uma taxa mais agressiva do que o limite que o meu banco consegue oferecer. Quando eu vou para essa instituição B e ela fala assim, a sua taxa aqui vai ser 5% ao ano, por exemplo. Para ela me oferecer isso, o que ela vai puxar de dado meu por exemplo, se eu tenho alguma dívida, se eu tenho alguma coisa no meu extrato que tire essa permissão dela me oferecer esse crédito. Então, não é que simplesmente ela vai ter acesso a tudo, não, ela vai ter acesso a um dado pontual para aquele objetivo que você está tratando com ela. Então, quando você vai puxar ali, ou pedir um crédito, ou pedir algum financiamento, alguma coisa nesse sentido, ela vai puxar os dados relativos àquela necessidade que você tem pontualmente, não é que vai ficar tudo aberto e tudo mais. Então, isso tudo está completamente dentro da LGPD, e o Banco Central, ele tokeniza essas informações. Então, por isso que as instituições, elas estão ligadas no Banco Central, ele orquestra isso, ele tokeniza essas informações. Então, assim, você tem diversas camadas de segurança para fazer com que isso seja necessário. Tanto é que é um processo aí de 2 anos para que todas as instituições estejam ali aderentes com a forma que o Banco Central quer que elas passem as informações, para que não haja aí
nenhum meio do caminho, nenhum tipo de fragilidade no sistema de modo geral. Então, quanto a isso, é tranquilo. E quanto à sua segunda questão, esse é o nosso trabalho aqui, né, na Mobile2U e na Dimensa, que é justamente a criação de fintechs, né? Então aqui a gente recebe as ideias mais loucas, né, que vocês podem imaginar, e com certeza, né, com o Open Banking, ele é mais uma via de possibilidade de explorar novos produtos e serviços para todos os usuários de modo geral, né? Então você vai ter aquelas fintechs que hoje ainda não existem, porque tem produtos que ainda não foram nem vislumbrados, assim como você tem aquelas fintechs que morreram quando surgiu o Pix, por exemplo. Então você, por exemplo, tinha fintechs que orquestravam esse pagamento instantâneo até então, só que chegou o Pix e se elas não se reinventam, elas morrem. Então você tem essa via de mão dupla, né, que são as fintechs que vão surgir e as fintechs que vão desaparecer por causa do Open Banking, né, e da facilidade que o Open Banking vai trazer. Mas eu acredito que muitas fintechs mais vão surgir do que desaparecer, né, porque com isso daqui você permite a criação de várias coisas e com regras cada vez mais loucas, né, porque antes você tinha que as fintechs elas tinham que dar um jeito de fazer esse sistema acontecer sem ter o Open Finance no meio desse caminho, e agora com a facilidade do Open Finance, com certeza a gente vai ver aqui muitas regras de negócios novas e, né, se impactar positivamente os usuários aqui no fim do dia, elas serão bem-vindas. Gani? Vamos lá, Caio, muito boa tarde, prazer falar contigo. Eu acho que um dos maiores problemas do Brasil é o custo do capital. O dinheiro é muito caro no Brasil, as taxas de juros são muito elevadas, ao contrário dos Estados Unidos, o país aqui é dominado por 4 ou 5 bancos que detêm quase 80% do mercado e sempre iniciativas de fintechs são uma esperança, né, para uma redução da taxa de juros. Você acha que, no caso do Open Banking, é possível atacar aí no bom sentido, né, através da concorrência, esses grandes bancos e a gente finalmente ter um país com taxas de juros um pouco melhores, mais acessíveis? Isso daí tinha até um pedacinho da pergunta do Alex nisso, né, sobre os grandes bancos, realmente. Assim, realmente, eles detêm aí um grande percentual, né, do Brasil inteiro com relação à centralização de contas e dos valores. Esses grandes bancos, eles estão se reinventando, né, cada vez mais. Claro que muitas vezes eles não têm a mesma velocidade para criar soluções como tem as fintechs, né, e pouca burocracia e tudo mais, mas um grande movimento que está acontecendo nos grandes bancos é analisar essas empresas que surgem. Então, sim, eu acredito que a gente vai ter aí muitas soluções que serão, que vão incomodar ali os grandes bancos, e aí você entra ali na cadeia do M&A, né? Aí esse grande banco vai falar, nossa, essa regra de negócio aqui está sensacional, ou eu vou fazer em casa ou eu vou absorver, né? Então, esse é um movimento cada vez mais recorrente, né? Então, de absorção, de fusões e aquisições de instituições que começam ali ou a incomodar ou ter regras engenhosas e geniais que também atraem bancos e eles dão uma lapidada e oferecem como um produto ali dentro. Mas eu não diria que, assim, as grandes instituições, né, aí os nossos grandes dinossauros, eles correriam algum risco por causa do Open Banking. Eu acho que, como muito desse dinheiro está concentrado na mão deles, eu acho que eles vão brigar pelos usuários que estão nesses próprios bancos, né, com taxas e com produtos mais agressivos, mas que tire ali o poder e a soberania deles. Eu acho que ainda está distante.
Ô Caio, ainda há pouco você falou aí sobre todo o sistema toda a questão de regulação desses sistemas, né? Inclusive o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damasio, ele disse aí na semana passada que o Open Finance, o projeto evolutivo, né, do Open Bank, ainda não está funcionando a pleno vapor, né, e que foram identificados alguns entraves na comunicação entre as instituições financeiras. Você também pensa dessa forma? E quais seriam aí esses entraves na sua visão? Uhum. Porque assim, quando surgiu toda a parte de regulamentação, para que o sistema como um todo funcione, todas as instituições ali, aí tem os tiers, né, das instituições e as suas responsabilidades dentro do cronograma. Essas instituições, elas tiveram que despriorizar algumas coisas dentro de casa para poder atacar o cronograma do Banco Central. Por isso que também a gente teve algumas alterações de regras, porque as instituições às vezes não conseguiram seguir ali todo o cronograma de implantação, né, que o Banco Central tinha designado. E aí, o que acontece com isso, né? Você tem, assim, bancos menores que não têm a mesma capacidade, né, que os bancos maiores têm com a parte de tecnologia, né? Tem bancos, né, gigantescos aí que têm centenas de profissionais de tecnologia, né? Você tem ali bancos gigantes que têm mais de 200, 300 pessoas para mexer só no aplicativo dele. Então, assim, primeiro que teve que ter essa reorganização do roadmap, né, do que o banco já estava fazendo com a tecnologia, e você pega bancos menores que eles têm que estar dentro ali de toda a parte de regulatória, dentro do cronograma do Banco Central, mas eles não tinham toda aquela força tecnológica para conseguir chegar naquele nível. Então, isso fez com que a gente, né, desse uma atrasada, né? Hoje, se a gente pegar as organizações ali dos primeiros tiers de obrigatoriedade de aderência com o Banco Central, isso daí já está ok. E com relação à atuação em pleno vapor, né, em velocidade cruzeiro, é aquilo que eu comentei, né? Hoje a gente tem aí 180 milhões de pessoas bancarizadas, né, que muito foi devido à pandemia, que acelerou esse processo para poder receber o auxílio emergencial. E a gente tem apenas 5 milhões de usuários que deram compartilhamento de dados. Então, se a gente pegar isso daqui e começar a rodar, não adianta o sistema inteiro estar pronto se a gente tem pouquíssimos dados, né? A gente vai ter aqui nem 3%, né, de todo o volume de usuários bancarizados, né, que compartilharam seus dados. Então, assim, se não tiver os dados, não tem como a gente atuar aí numa velocidade de cruzeiro, né? Então, os dados, eles são os grandes responsáveis por mudar todo o jogo, né? Muda o fato de você não ter que depender 100% do seu banco, muda o fato do seu banco ter que oferecer benefícios e produtos para não te perder para outro banco com serviços ou taxas mais atrativas, muda também a relação entre o cliente e a instituição, muda o cenário de novos entrantes, né, como a gente comentou aqui, para essas ofertas de fintechs, né, ofertas mais atrativas que visam aí agregar valor ao ecossistema como um todo. Então, por isso que ainda não está a todo vapor, mas eu diria que todo o campo ali ele já está bem formatado para receber os dados e o jogo começar. Tá legal, então, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, Caio Bretones, aí CEO da Mobile2You. Muito obrigado pelos esclarecimentos, foi muito bacana aí o bate-papo. Eu que agradeço, obrigado pessoal, obrigado aí aos telespectadores e estou à disposição aí para quando precisarem aí para a gente falar de tecnologia. Muito bom. Nós também, muito obrigado. Valeu, cara, obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde. Até mais. Até mais. É isso aí, pessoal. E agora a gente faz um rápido intervalo, mas não sai daí que é rapidinho, daqui a pouquinho tem mais BMC Marketing. A gente volta já.
BMC News. Informação que gera valor. So, can I test drive your trading engine? Yes. And your execution is absolute real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala pessoal, estamos de volta com o BMC Market, agora nesse segundo tempo aqui do nosso programa. Tivemos uma entrevista muito bacana agora há pouco aí com o Caio Bretones lá da Mobile2U e agora vamos já para o nosso próximo convidado aqui, que é o Sérgio Goldenstein, que está com a gente. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa tarde pessoal. Boa tarde. Sérgio, vamos começar falando aí sobre a inflação nos Estados Unidos, né, que veio aí acima da expectativa, né? Os mercados aí já começaram a refletir essa alta, bolsas em queda também. Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário aí para a gente começar, né? Quais as implicações econômicas aí dessa alta na inflação? De novo, veio um número muito alto, né? Tanto o headline quanto o core, o núcleo, acima do esperado pelo mercado. Isso de imediato já levou uma reprecificação da curva de juros nos Estados Unidos, né? A gente falando agora os contratos futuros de Fed Funds, o mercado já coloca uma probabilidade bastante elevada de uma alta de 100 bases na próxima reunião. Então, o contrato agora futuro precifica 89 bases para a próxima reunião do FONC. Então, antes havia a dúvida se a próxima reunião iria promover um ajuste de 50 ou 75 bases, e agora a dúvida passa a ser 75 ou 100 bases. Mas o interessante é que, apesar dessa forte reprecificação na parte curta da curva, quando a gente olha a Treasury de 10 anos, né, a parte longa, as taxas estão fechando. Então, o que o mercado começa a perceber? Que o Fed deve fazer um ajuste monetário mais front-loaded, né, um ajuste mais rápido, terminando esse ciclo de aperto monetário no final do ano, com uma taxa em torno de 3,60, segundo a precificação, e, ao mesmo tempo, essa curva invertida nos Estados Unidos mostra, sim, que é crescente um risco de recessão.
próximas reuniões do Fed, né? As pressões inflacionárias aí, perspectivas de recessão, como você mesmo colocou aí, pode levar então os juros além do esperado, isso mesmo? Tem dirigente aí sinalizando alta de 1%, né? Eu queria saber se você acha possível que isso representaria aí para as economias globais. O mercado agora já precifica uma probabilidade dividida entre 75 e 100 bases, então sem dúvida que cresceu a chance de 100. Acho que talvez na cabeça do Fed hoje, talvez 75 seja algo com uma probabilidade maior do que uma alta de 100 bases, e é muito importante acompanhar os próximos números, né? Uma coisa que é importante destacar é que essa queda recente que houve do preço do petróleo, da gasolina, ainda não bateu no preço da inflação. Então, no último mês, o petróleo caiu 18%, os grãos caíram 18%. Então, é muito provável que as próximas leituras de inflação já mostrem um arrefecimento importante. Mas, mesmo assim, quer dizer, quando você olha os núcleos de inflação, a gente percebe uma inflação mais disseminada e, sem dúvida, quer dizer, é uma decisão difícil para o Fed. Mas, dadas as comunicações anteriores, parece ainda que uma elevação de 75 bases é mais provável do que uma aceleração para 100 pontos. Sérgio, prazer falar contigo novamente, Alan Gani aqui. Muito se fala do Fed Fund Rate, do ajuste de curto prazo. Mas e aquele mercado mais de médio e longo prazo, que é a venda de títulos para enxugar liquidez? Como é que ele está? O Fed ele segue com aquele plano de voo inicial dele ou alguma coisa mudou nesse mercado? Não, o Fed não anunciou nenhuma modificação com relação ao plano de redução do balanço, mas vale a pena destacar que é uma redução gradual, né? Não é, na verdade, o Fed vendendo títulos de sua carteira no mercado, mas simplesmente não renovando os títulos que vencem. Então isso gera um impacto sim, até porque no passado você tinha o Fed injetando liquidez, agora ele passa a tirar a liquidez. Isso deveria até contribuir para uma inclinação da curva de juros, né? Pressionar as taxas longas, mas devido a esse risco crescente de recessão global, a taxa de 10 anos vem caindo nas últimas semanas. E hoje a gente observa uma curva invertida, né, com a taxa de 10 anos abaixo do patamar da taxa de 2 anos. Perfeito. Sérgio, desculpa. Sérgio. Ele está concentrado no livro bege, que acabou de sair. Exatamente. Ele está mandando aqui para a gente, acabou de sair o livro bege. Exatamente isso. Acabou de sair aqui o livro bege, né, divulgado aí pelo Federal Reserve, né? Eu queria colocar alguns pontos aqui para você comentar, né? A atividade econômica expandiu-se aí em ritmo modesto no geral, desde meados de maio. No entanto, vários distritos aí relataram sinais crescentes de desaceleração na demanda e contatos em 5 distritos notaram aí preocupações sobre o aumento do risco de recessão. Uma outra colocação aqui: embora a demanda por produtos de energia tenha sido robusta e a atividade de perfuração de petróleo e gás tenha aumentado, a produção permaneceu limitada pela disponibilidade de mão de obra e gargalos da cadeia de suprimentos para componentes críticos. A maioria dos distritos continuou a relatar crescimento salarial. Aumentos substanciais de preços foram relatados em todos os distritos, em todos os estágios de consumo. Temos ainda aqui, está chegando aqui para a gente agora, os aumentos nos custos de alimentos, commodities e energia, principalmente combustíveis, né, permaneceram significativos, embora houvesse aí vários relatos de que a inflação de preços para essas categorias havia desacelerado em comparação com os últimos meses, mas permaneceu historicamente elevada. São alguns pontos, então, que acabam de chegar aí da divulgação que aconteceu neste momento, Sérgio. É um desafio grande nos Estados Unidos, né? Porque, olhando a atividade, é natural que ocorra algum arrefecimento, as condições financeiras se tornaram muito mais restritivas, e a gente observa a queda do S&P, a própria política monetária mais apertada, mas, ao mesmo tempo, permanece um mercado de trabalho muito apertado, né? O último dado de payroll mostrou uma taxa de desemprego muito baixa, né? Uma economia praticamente em pleno emprego. E isso dificulta o trabalho da autoridade monetária, porque com o mercado de trabalho apertado, isso facilita ganhos salariais, o que alimenta a inflação. Então, essa conjugação de mercado de trabalho apertado com choques de oferta tendem a pressionar a inflação
E o Fed, assim, dado que o patamar do CPI está muito elevado, ele não tem muita escolha. Ele tem que continuar subindo os juros, né, porque para que não aconteça uma desancoragem das expectativas. E aí, quer dizer, com esse aperto monetário que o Fed vai promover, e outros países centrais também, isso é uma reversão muito grande com relação àquele excesso de liquidez brutal que a gente teve desde a crise de 2008. E aí surge a dúvida, quer dizer, como é que agora os mercados e o próprio setor real vão reagir a condições financeiras mais restritivas, a uma menor liquidez, a uma taxa de juros mais elevada. E aí vem crescendo assim, essa probabilidade que haja uma recessão. Inclusive, saiu um paper do Fed há pouco tempo atrás, colocando uma alta probabilidade que ocorra recessão na economia norte-americana no próximo ano. Legal. Sérgio, é um prazer falar contigo, um grande prazer, Alex aqui falando. Um ponto que a gente estava levando em consideração antes, né, de você entrar aqui na participação, eu estava até colocando, a gente colocou uma tabela aqui, né, que a gente tirou das fontes aqui, falando sobre o CPI global, né, de todos os países, né? Então a gente considerou o Brasil, enfim, países emergentes e envolvidos. E a gente está num momento, como você disse muito bem, dos Estados Unidos, a gente nem comentou muito de Europa, enfim, a gente tem um momento conturbado, né, de forma macro ali. É essa tabela. Legal, pessoal, muito obrigado. O pessoal da redação, muito rápido, conseguiu colocar. A gente tem ali a inflação global, né, seja a taxa do CPI, né, seja a inflação do consumidor no mundo inteiro. E a gente destaca ali os Estados Unidos, mas a gente tem ali vários países, né, emergentes. E a gente está ali, inclusive, ali o Brasil, né, entre as maiores do mundo, só perde ali, inclusive, claro, para a Argentina, para a Turquia, Venezuela, né, para a Polônia. Mas eu queria trazer uma provocação, Sérgio, o seguinte: considerando a gente, nós somos emergentes, mas olhando para os emergentes de forma relativa, nós somos os melhores em relação aos dados que estão sendo apresentados, tanto não só a inflação, mas dados de desemprego, da geração de emprego, enfim, PIB, revisão de PIB. Então, assim, quero dizer assim, um pacote, né, ou seja, todos os dados macro, né, comparando com outros países emergentes, né, Rússia, Turquia, Argentina, nós estamos melhores. Como que a gente consegue se comparar em relação a isso? Eu prefiro comparar com países com características mais próximas ao do Brasil, como o México, por exemplo. Então, assim, é de fato um fenômeno global, mas não dá para dizer que a gente esteja uma situação melhor do que outros países emergentes, né? Até porque a gente vem também de alguns anos de inflação acima de outros países emergentes. No próprio ano da pandemia, a inflação aqui ficou acima do teto, do centro da meta, né? Então, o mercado chegou a projetar para 2020 uma inflação de 1,5%, e a gente fechou na casa de 4,5%. Então, uma parcela é global, mas outra parcela é culpa nossa. E vou dar um exemplo. Olha o comportamento do real ao longo dos últimos anos, né? Então, um dos erros foi o exagero no processo de queda da Selic, que levou até o final do ano passado a um movimento forte de depreciação do real. Nossa moeda depreciou mais do que as moedas emergentes. Isso bateu na inflação. E junto com isso, e agora um impacto mais recente, é preocupante a piora do arcabouço fiscal do país, né? Então, com essa PEC que acabou de ser aprovada, mais uma vez é contornado o teto de gastos. Então, isso gera uma perda de credibilidade da nossa regra fiscal, o que se traduz em aumento de prêmio de risco. Esse aumento de prêmio de risco acaba pressionando a taxa de câmbio, pressionando as expectativas de inflação, aumenta a demanda agregada no momento que o BCE quer contrair a demanda agregada via elevação da Selic, eleva a taxa neutra de juros. Então, eu posso dizer que a tarefa aqui ficou mais complicada, né? Então, a gente vai ter no próximo mês uma deflação, mas é uma coisa temporária, devido às medidas tributárias, mas o desafio do Banco Central em convergir a inflação para a meta no próximo ano ficou bem mais difícil, né? Por esses fatores que eu acabei de mencionar. Então, hoje, por exemplo, o mercado já precifica, olhando focos, né, que a nossa inflação vai ficar acima do teto da banda em 2023. Né? O foco já está em 5,10. Né? O teto seria 4,75 para uma meta de 3,25. Então, esse é um problema. Quer dizer, o fiscal aqui no Brasil está indo na contramão da política monetária, e isso é mais um fator de pressão altista da inflação. Muito obrigado, Sérgio. Gani? Vamos lá, perfeito, Sérgio. É o velho e bom fiscal que a gente, né, economista, bate nessa tecla há anos, né? Que tem que arrumar o fiscal, enfim.
Sérgio, de um lado tem um cenário de desaceleração global, desaceleração da economia chinesa, recessão nos Estados Unidos e tudo isso levando possivelmente a uma menor demanda por commodities. Mas por outro, gargalos na cadeia produtiva, falta de investimentos no setor de petróleo, uma restrição na oferta de commodities. O que prevalece aí? É essa restrição de oferta ou essa diminuição de demanda? Porque eu estou te perguntando para onde vai o preço aí das commodities. Muito boa pergunta, Gani. Essa é uma excelente pergunta, né? Eu não sou um especialista em commodities, em petróleo. O que eu escuto dos principais especialistas é que é uma oferta muito apertada, né? Você tem uma falta de investimento e que por mais que haja alguma queda da demanda, continuará existindo esse desequilíbrio, né, de oferta e demanda e, portanto, no caso do petróleo em particular, né, isso tenderia a deixar o preço elevado. Mas, assim, é difícil colocar na conta, né, quer dizer, o quanto a economia vai desacelerar, o que vai acontecer com a China, né, a China é fundamental para a evolução do conjunto de commodities, e no final, assim, se a China arrefecer muito mais, as commodities vão ceder, não tem jeito, né. E aí falo de commodities metálicas, né, mesmo, afeta um pouco também a parte de grãos. E nesse caso, quer dizer, isso até ajudaria no combate à inflação. No caso do Brasil, um problema que está acontecendo é que as commodities em dólar caíram bastante nos últimos 30 dias, mas o real não vem ajudando. Então o real vem anulando parte desse efeito baixista da queda dos preços das commodities em dólar. Maravilha. E essa semana, ou seja, a gente teve aí o euro, né, que chegou a se equiparar aí ao dólar, né? Isso mostra aí uma desvalorização, né, do euro aí num cenário bem problemático lá na Europa, né? Quais os motivos aí dessa desvalorização, né? O que está por trás disso? Eu gostaria que você comentasse para a gente. Inclusive chegou a romper a paridade, né? Foi uma coisa muito rápida nesse movimento de valorização global do dólar. O problema é que a Europa tem problemas adicionais, né? E um deles é a questão do fornecimento de gás, né? Então, existe um problema energético na Europa, a inflação lá também roda no patamar muito elevado, e nesse sentido, assim, alguns analistas apontam que o Banco Central Europeu não vai conseguir apertar a política monetária de forma significativa. Então, no final das contas, o que acaba prevalecendo é uma atividade na Europa mais fraca do que nos Estados Unidos, o que seria ruim para o euro, e também o diferencial de juros, né? Juros na Europa inferiores aos dos Estados Unidos, né? Então, esses dois vetores contribuem para o enfraquecimento do euro com relação ao dólar. Muito bom. Ô Sérgio, eu queria fazer uma pergunta. O Gani estava falando em relação a essa questão na China, e a China sempre é uma incógnita, né? A gente não sabe para onde a China vai em relação, eu digo assim, dados mais confiáveis da economia, mas por um lado a gente tem ali a questão do lockdown e por outro lado tem os estímulos que o governo vem fazendo, né, ao longo desse ano, que parece ali que pode bater a meta de crescimento, né, inclusive que é o que Xi Jinping quer. Na sua opinião, para onde realmente a economia chinesa deve se direcionar? Realmente vai ser uma recessão temporária, uma recessão não, acho uma crise temporária em relação ao Covid, né, seja uma redução, né, na demanda de forma geral, ou você tem uma visão mais construtiva de China como um todo? Acho que não é uma situação de recessão na China, mas é uma situação de desaceleração, crescimento na casa de 4%, talvez um pouco menos do que isso. O governo chinês há pouco tempo, né, anunciou que estava avaliando um pacote novo para a infraestrutura, né, de 220 bilhões de dólares. Então, isso é uma política fiscal anticíclica, mas ao mesmo tempo, quer dizer, isso também mostra uma preocupação com o ritmo de atividade, né? Se não estão fazendo mais um pacote, é que tem uma preocupação maior com o crescimento. E eu acho que o que vai desempatar o jogo, sim, é a evolução da Covid na China. Quer dizer, então, se as medidas de restrição à mobilidade se intensificarem e durarem por um tempo maior, a contração, a desaceleração da atividade na China pode ser maior do que está hoje projetado. Sérgio, mais uma aí. Cenário eleitoral. Eita. Deixou as piores por último. Vou deixar as piores. Já está fazendo preço? Não está? Se não está, vai fazer? Vai ter uma mudança brusca da política fiscal, da política monetária? Como é que você está enxergando isso daí?
Assim, acho que o que fez mais preço recentemente não foi o cenário eleitoral, foi o cenário fiscal. Fiscal, né? Então, assim, ano passado nós tivemos a PEC dos precatórios e agora, mais uma vez, foi contornado o teto de gastos, né, com uma PEC com vários apelidos, né? Mas foi, assim, foi algo muito inesperado, né? Porque o que se falava antes? Ano eleitoral não tem expansão de gastos no segundo semestre. A lei veda isso. Então isso foi contornado, quer dizer, e qual é o problema? É uma bomba política fiscal para o próximo governo, seja, vença quem vencer, né? Porque imagine um próximo governo iniciando, o que vai fazer? No primeiro dia de governo vai cortar o benefício de R$600 para R$400? Vai, de uma hora para outra, vai elevar tributos? Então o problema é que a alegação feita para essa PEC, olha, a gente teve uma receita extraordinária de 55 bilhões de reais, a gente está só, na verdade, gastando a mais essa receita extraordinária de 2022. O problema é que no Brasil, o que é temporário vira permanente. E aí, quer dizer, se esse aumento de benefícios se torna permanente, toda a nossa reforma da Previdência foi jogada pela janela. Aliás, mais do que a reforma da Previdência. E eu acho que esse risco aumentou bastante. Então, a gente teve, assim, são várias consequências, né, dessa PEC, né? Como eu mencionei antes, né, quando você contorna mais uma vez a regra do teto, foi justificado na época da pandemia. Ano passado já foi um oportunismo com a PEC dos precatórios, e agora, mais uma vez, a sua regra fiscal ela perde credibilidade. Então, o teto, na prática, deixou de ser uma âncora fiscal. Se todo ano você usa da criatividade para não seguir a regra do teto, o Brasil não tem âncora fiscal. Então, quando a gente olha até o que aconteceu com o prêmio de risco do Brasil, vamos olhar o CDS de 5 anos, está em torno de 320 pontos. No final de maio, era 225. Exatamente. Então não tem jeito, quer dizer, piorou a percepção sobre o arcabouço fiscal do país, o prêmio de risco do Brasil subiu, isso bate na curva de juros doméstica, isso bate na bolsa, isso bate no câmbio, isso afeta as expectativas de inflação, porque a gente deixou de ter a âncora fiscal, é um estímulo de demanda agregada, né, que torna mais difícil o trabalho do Banco Central de controlar preços, e aumentou então a incerteza com relação à âncora fiscal. Então, o que o futuro governo vai fazer? Ele vai, de fato, iniciar seu mandato reduzindo o benefício? Vai ser colocada uma nova âncora no lugar? O teto perdeu credibilidade, mas vai ter agora uma nova âncora. Imagina, sei lá, um teto para crescimento da dívida, não sei. Então, isso se traduz em deterioração dos preços ativos. Isso aconteceu. Então, vamos olhar o real. O real vinha tendo uma performance relativa no ano muito melhor do que as demais moedas emergentes. Então, o real se beneficiou da alta do preço dos commodities, mas outros mercados emergentes também. Mas aqui, o que estava acontecendo? O diferencial de juros jogava a nosso favor. Os juros no Brasil estão no patamar acima do que em outros mercados emergentes. O real vinha tendo uma grande valorização. E agora, se a gente pegar mais na margem, desde o final de maio, o real foi a pior moeda emergente depois do peso colombiano e do peso chileno. Né? Então, isso já afetou, e essa incerteza vai perdurar até o início do próximo governo, para se entender o que vai acontecer com relação à política fiscal. E, do lado das eleições, assim, o que seria risco? Seria ter um agravamento do ambiente institucional do país. Né? Então, assim, se houver dúvidas com relação ao resultado das eleições, isso pode, sim, bater em preços de ativos mais à frente. Mas eu diria que hoje o que pegou mais foi muito mais o fiscal do que o eleitoral de forma restrita. Pois é, e aqui, ó, só para deixar a informação aí no ato mesmo aqui, eu estou acompanhando aqui e lá na PEC acabou de ser rejeitado aí um destaque, Sérgio, que a oposição pedia aí para que o aumento aí do Auxílio Brasil fosse prolongado, né? Esse destaque, então, ele foi rejeitado, então o Auxílio Brasil aí de R$600 vai até mesmo só até o fim do ano, só para deixar essa informação que acabou de chegar também. Acho que o Gani tem mais uma Tem muito boa essa explicação do fiscal, Sérgio. Agora, abusando um pouco aí do seu tempo e da sua paciência, eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você fosse lá ministro da Economia para contornar essa alta de combustíveis, a melhor solução seria não fazer nada, deixar o preço mesmo regular esse mercado, né? O preço alto, a solução para o preço alto é o próprio preço alto, ou não? A redução do ICMS foi a menos pior tomada, ou você defenderia algum tipo de fundo de estabilização de preço, de subsídio?
O que você faria se você estivesse lá? Vamos lá, quer dizer, primeiro que assim, a situação fiscal do Brasil é diferente de países desenvolvidos, né? Então, países desenvolvidos têm espaço fiscal para dar subsídio, e no Brasil a gente tem uma relação de vida PIB muito alta, né? Então, e que vai assumir uma trajetória ascendente, porque olhando para frente, você tem déficit primário, juros reais muito elevados e um crescimento bastante fraco do PIB. O problema é que, assim, numa situação de recursos escassos, o Brasil, o país, abriu mão de receitas de forma permanente, sem indicar uma fonte de compensação. E uma parcela disso acaba sendo direcionado para famílias com um bom padrão de vida, né? Então, se é para abrir mão de impostos, né? Primeiro, seria importante ter o que seria compensado? Vai cortar gastos ou vai aumentar algum outro tipo de imposto? Mas por que não em alimentos, né? Por que não em bens mais essenciais? Porque o motorista de SUV vai ter esse benefício. Então, isso é regressivo. Talvez fosse mais importante priorizar aquilo que bate mais na cadeia de produção, o diesel. O diesel bate o preço dos alimentos. Então, talvez em diesel, um subsídio, né, uma redução de impostos fizesse mais sentido. Isso gera um problema para frente, porque quando a gente olha o resultado fiscal recente do Brasil, boa parte do resultado positivo, na verdade, veio de estados e municípios. E para frente, quer dizer, se o petróleo cair, for para 80, 70, quer dizer, a alíquota está muito mais baixa, incidindo sobre o preço muito menor. E aí a gente vai, de novo, o fiscal pesa, isso afeta a taxa de câmbio, e a taxa de câmbio se traduz em mais inflação e menos crescimento, né? Então, na verdade, você dá com uma mão e tira com a outra. Então, talvez fizesse sentido se criar algum fundo de estabilização, mas assim, parece que toda a discussão no Brasil foi muito assodada. Foi tudo resolvido num improviso e numa urgência eleitoral, né? Então, não é a melhor maneira de se discutir o assunto, né? Então, a gente, na verdade, assim, essa solução de curtíssimo prazo gera N problemas para o médio e para o longo prazo do país. Legal. Bom, queria agradecer demais, então, a participação aqui do Sérgio Goldenstein, que é estrategista da DTVM, conversando aqui com a gente. Obrigado, viu? Mandar desculpa interromper, foi mal aí, Brosco. Mas dá um abraço para todo. Antes que ele saia daqui do ar, mandar um abraço para todo o time da Renascença aí, o Bruno, o André, claro, você também, Sérgio, todo o nosso time aí, o time de vocês que nos recebe muito bem aqui na BMC. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Obrigado, até mais. Valeu. Tchau. Bom, pessoal, mais algumas notícias aqui antes de a gente finalizar. A TIM e a Telefônica, aí, dona da Vivo, anunciaram o lançamento de ofertas públicas para vendas de metade das antenas que foram recebidas aí no processo de aquisição das redes móveis da Oi. Isso acontece para evitar aí a concentração dos ativos nas mãos de apenas 3 operadoras após a Oi sair aí do ramo de telefonia móvel. Com isso, o CAD determinou então que TIM e Vivo deveriam se desfazer aí de metade das estações radiobase em 6 meses. A Telefônica colocou à venda aí 1.346 antenas por mais de 50 milhões de reais e a TIM colocou à disposição aí 3.610 unidades por quase 370 milhões. Até o momento, a Claro não comunicou o CAD aí sobre o início da sua oferta. Mais uma informação aqui, que a Abicom afirmou que a gasolina brasileira está 3% acima da paridade de importação e que seria possível aí uma redução de 11 centavos por litro. Segundo a associação, a média aí do preço do litro no Brasil está elevada pela Acelen, que é a controladora aí da refinaria de Mataripe, na Bahia, que foi privatizada aí no final do ano passado. Os preços aí no mercado baiano estão 6,6% acima dos praticados pela Petrobras. Em relação aos preços do Golfo do México, os preços da Bahia estão aí 11% acima. Bom, deixa eu me despedir aqui do Alan Gani e do Alex André aqui em mais uma excelente participação aqui no nosso BMC Market. Obrigado, senhores. Muito obrigado, prazer. Sempre um prazer ter o Alex aqui no programa. Muito boas as entrevistas de hoje aí, né? O Sérgio deu uma aula aí de panorama da economia mundial. Vale a pena rever. Muito bom. Obrigado, Gani, sempre um mestre dando aula aqui pra gente. Brosco, muito obrigado pela oportunidade.
E obrigado a todos que nos assistem aqui na BMC e a programação continua, né, Brusco? É isso aí, a gente continua aqui, daqui a pouquinho está chegando também o Top News. Obrigado então, senhores, até amanhã. Até amanhã. Até mais, tchau, tchau. Valeu. Uma última informação aqui antes da gente finalizar, a cidade de Xangai planeja aí desenvolver uma indústria de metaverso no valor de 52 bilhões de dólares até o final de 2025. Xangai está buscando aí fortalecer os avanços tecnológicos de ponta, com foco aí em headsets de realidade virtual, chips, computação em nuvem e também tecnologia 5G. A cidade também tem planos aí de cultivar 10 empresas donas de rede aí que vão competir em escala internacional, enquanto cria mais de 100 empresas aí que vão dominar então as principais tecnologias do metaverso. A cidade mais populosa da China elaborou um plano aí de desenvolvimento do metaverso em dezembro, no qual estabeleceu uma meta de 5 anos para aumentar aí a pesquisa de tecnologias como sensores e também o uso de blockchains. Bom, a gente divulgou quase agora então aí que tivemos aí divulgações aí pelo Federal Reserve do livro bege e daqui a pouco você acompanha então mais informações no Top News que está chegando aí com a Débora Oliveira e com o Rafael Lara. Só para fazer um pequeno resumo aqui do livro bege que foi divulgado há pouco, nós temos as informações aí de que a atividade econômica expandiu-se em ritmo modesto no geral desde meados de maio. No entanto, vários distritos aí relataram sinais crescentes de desaceleração na demanda e contatos aí em 5 distritos notaram preocupações sobre o aumento do risco de recessão. Embora a demanda por produtos aí de energia tenha sido robusta e a atividade de perfuração de petróleo e gás tenha aumentado, a produção permaneceu limitada pela disponibilidade de mão de obra e gargalos aí da cadeia de suprimentos para componentes críticos. Enfim, daqui a pouquinho então você confere aí um resumo de tudo que foi divulgado aí pelo livro bege lá nos Estados Unidos. O BMC Market vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia e continue com a gente que já está chegando aí o Top News com a Débora Oliveira e o Rafael Lara. Pessoal, um grande abraço e até amanhã.